Vamos lá, pessoal, para mais um estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis. Hoje a gente vai ver os versos 13, 14 e 15 com as palavras em hebraico. Eu estou usando aqui a versão IA+, para quem quiser instalar esta versão aqui, ó. O aplicativo que eu estou usando é o My Bible. Eu vou deixar na descrição o link do aplicativo My Bible e também o link do vídeo onde eu ensino vocês a baixarem e instalarem aqui essa versão IA+, com os nomes do criador e o Strong junto com as letras. Eu vou ativar aqui os números de Strong e as palavras em hebraico aqui, ó. Aí é que a gente tem tanto a grafia em hebraico da palavra, quanto a transliteração aqui, segundo o hebraico moderno, para facilitar aqui nossos estudos. Vou ler aqui o verso anterior, sem fazer o estudo da palavra, para a gente entrar aí no contexto. O que estava acontecendo aqui? O Criador perguntou para Adão onde ele estava e o que ele tinha feito, se ele tinha comido da árvore do bem e do mal. E aí ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Adão foi questionado sobre o seu pecado, porque ele comeu fruto, ele deu luz ao pecado. O mandamento era: não coma da árvore do bem e do mal. Pode comer de todas, você tem todas as árvores para você comer, menos a do bem e do mal. Esse era o mandamento. Ele deu esse mandamento para Adão até mesmo antes de tirar Eva dele. Ele estava sozinho, foi entre ele e o Criador. E o pai falou: não coma da árvore do bem e do mal. Primeiro mandamento. E ele comeu. Ele desobedeceu, responsabilidade dele. Ele não assumiu a própria responsabilidade. Ele disse: a mulher que me deste, a mulher que você me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Ele justificou o pecado dele, ao invés de assumir o próprio pecado. Porque ele comeu, ele devia ter falado: comi, e se arrepender de ter comido. É isso que o Pai espera de nós. Mas ele culpou o Criador. Olha o que o pecado leva as pessoas a fazerem. Ele culpou o Criador, porque foi o Criador que deu a mulher para ele, e culpou a mulher também, porque foi a mulher que deu o fruto para ele. Ele comeu, ele desobedeceu, mas ele se justificou, botando a culpa nos outros. Isso daí, gente, é uma das consequências do pecado. Por que o Messias nos chama ao arrependimento? É justamente por isso. Todos pecaram. Então, independente do que levou ao pecado, todos precisam reconhecer o pecado que cometeram diante do Pai. Isso é o verdadeiro arrependimento. Independente das coisas exteriores. É como Davi. Davi adulterou com Batseba. Na hora do arrependimento, qual foi a oração dele? Pequei. Contra ti somente eu pequei. Davi assumiu a culpa. Davi não botou culpa em Batseba, Davi não botou culpa em ninguém. Davi reconheceu o próprio pecado. E é isso que o Criador espera de nós. Por isso que a mensagem do Evangelho é clara: arrependei-vos. Arrependei-vos. Cada um reconheça o próprio pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Criador. Aí vamos agora lá para o 13. Disse Amar, Yahua, Yud-Hei Vav-Hei, Yahua, a mulher. Aí, agora ele vai se dirigir à mulher. Ele escutou a voz de Adão, Adão culpou a mulher e agora ele vai para a mulher.
cada um dará conta das suas próprias obras. O Criador vai cobrar de cada um o seu pecado. Ok, Adão pecou, vai ser cobrado pelo seu pecado. Agora, quem levou Adão a pecar também vai ser cobrado pelo seu próprio pecado. Aí disse Yahweh à mulher, Achá, que é isso que fizestes? Assá, nós já vimos, Ayan, Shin, Re. Fazer, realizar, agir, executar, fabricar, efetuar. É a ação, é o que é um ato que leva a fazer, né? É uma ação, é fazer algo. Ok. Aí a mulher respondeu, ou a mulher disse, Amar. A serpente, Nahash, vamos recapitular aqui o sentido de serpente. Aqui a gente tem Nun, Het, Shin, é a grafia de serpente, Nun, Het, Shin. Serpente, cobra, imagem da serpente ou serpente como ser mitológico. Agora vamos ver a raiz aqui da palavra serpente. Praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender por experiência, observar diligentemente, tomar por presságio. Praticar adivinhação, observar sinais ou presságio. Todas essas coisas aqui relativos àquilo que o Criador disse que não era para os israelitas se envolverem. Mágica, adivinhação, fábula, superstição, todas essas coisas. Isso daqui está relacionado com a serpente. Quando você vê por aí pessoas ensinando doutrinas semelhantes a essas coisas, adivinhação, fábulas, superstições, rituais, magia, magos do Egito, porque os magos do Egito, eles tinham sabedoria do oculto, eles tinham. Quer dizer que é verdade? Não. Quer dizer que eram práticas do mundo. Na Bíblia a gente não tem detalhado ali, o Criador não fala onde que esses magos adquiriram sabedoria, como que é que eles conseguiam reproduzir alguns sinais e maravilhas. Não fala. Por que o Criador não fala isso? Porque não é da nossa conta. As coisas ocultas pertencem ao Altíssimo. Ele tem conhecimento do bem e do mal, ele sabe de todas as coisas. Mas as reveladas, a que ele revelou, a que está à luz para todo mundo saber, porque isso é o que ele quis, ele se revelou à luz, verdade, realidade, e isso daí é pra gente, é para nós obedecermos e andarmos no caminho que ele estipulou. É simples a fé. Mas a inclinação do pecado é para o quê? Fruto proibido, ocultismo, grupos iniciáticos e coisas desse tipo. Tudo isso relacionado a Nahash, serpente. Se a gente tiver olhos, vai ficar tudo muito claro. A inclinação do ser humano é para o sobrenatural, para sinais e maravilhas, para experiências próprias e pessoais. Isso atrai o ser humano, isso atrai a carne do ser humano é atraído a essas coisas. Ele é atraído por essas coisas normalmente por causa do pecado. Fazer o contrário é que é difícil. Se manter na sã doutrina que é difícil. Se manter nos mandamentos que é difícil. Se manter na palavra é difícil. Porque quem não tem olhos vai ver a palavra e não vai ter graça nenhuma. A palavra ela só se torna gloriosa quando a gente tem olhos para enxergar aquilo que está evidente. Deu para pegar aí, gente? Agora vamos voltar então para o texto. A serpente, Nahash, adivinhação, sinais e maravilhas, enganos da mentira, sinais e maravilhas da mentira, adivinhação,
superstições, fábulas, magia, fantasia, tudo isso aí ligado à serpente. Tá bem claro isso, né? É importante saber isso, porque sabendo dessas coisas, vocês vão reconhecer a serpente nas falsas doutrinas. Quando vocês começarem a ver essas coisas aqui, ó, serpente, isso daqui é da serpente. Mesmo que a serpente diga que é Deus, mesmo que a serpente diga que é o Criador, mesmo que a serpente diga que é o Messias. Por quê, gente? Qual que é o atributo maior do diabo? Mentir. É o pai da mentira. Ele mentiu desde o princípio. A mentira é o selo de Satanás. Então, ele vai mentir, ele vai fazer tudo que é da serpente, da Nahash, e ele vai mentir, dizendo que aquilo ali é bom, dizendo que aquilo ali é de Deus, dizendo que aquilo ali vai te levar para a salvação. Isso que o diabo faz. Só que as pessoas subestimam o diabo. O diabo chama as próprias pessoas de diabo. Lembra o fariseu chamando o Messias de Beelzebul? Os fariseus eram filhos do diabo. Os fariseus, eles tinham semente de Abraão. Para quem gosta, né, de interpretar as escrituras só pela forma material, pelas aparências, o evangelho já refuta isso, porque os fariseus, eles eram da semente de Abraão, mas eles eram filhos do diabo, como o Messias ensinou. E por que eles eram filhos do diabo? Porque o Messias veio ensinar que não é porque eles são filhos de descendência de Abraão que eles fazem boas obras. A filiação está nas obras. Quem é do Criador faz as obras do Criador. Quem é do diabo faz as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Mentira, assassinato, adultério, adivinhações, sinais e maravilhas da mentira, experiências pessoais e todas essas coisas que são da parte do diabo. Esses são os filhos do diabo. É assim que o Messias veio ensinar para a gente compreender como que a gente entende aqui, ó, como funciona o mundo espiritual. Em verdade e em espírito e em verdade. O espírito é o poder do Criador, que guia na verdade. A verdade é a realidade, é aquilo que está à luz, é aquilo que está revelado. Quando a gente consegue enxergar essas coisas, a gente consegue andar no caminho correto, porque a gente enxerga. E não iludindo a nós mesmos, achando que enxerga, mas não enxerga, como o Messias também falou em relação aos fariseus. Que o Messias, ele falou assim, eu vim para dar vista aos cegos. E se vocês enxergassem, né? Se vocês enxergassem, vocês entenderiam o que eu estava dizendo. Não são essas palavras, tá, gente? Eu tô usando aqui as minhas palavras para explicar para você. Aí os fariseus falaram assim: tá dizendo que a gente é cego, então? Tá chamando a gente de cego? Aí o que o Messias falou para eles? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas uma vez que vocês dizem, nós enxergamos, o pecado permanece em vocês. É a mesma coisa que acontece em todos os tempos com aqueles que se dizem crentes, mas estão andando no erro. Se eles verdadeiramente fossem cegos, ou seja, a gente não sabe nada da verdade, a gente não sabe da luz, a gente está vivendo aí no mundo nas trevas, e sem saber de fé e nem nada. Vocês não teriam pecado, porque vocês já estão na cegueira. Mas uma vez que vocês veem as escrituras, vê aquilo que está à luz, e diz que enxerga, e diz que está enxergando, o pecado permanece, porque vocês, mesmo conhecendo a palavra, vocês não conseguem identificar o pecado em vocês mesmos. Cegueira. Mesmo com as escrituras na frente. Voltando para o texto, a serpente, Nahash, me enganou, Nashá.
Ó, como Nahash parece com Nashá. Vamos ver palavra nova aqui. Vamos pegar uma ferramenta. Pincel. Aqui, ó. Peraí, fazer... Aqui. Tentar fazer retinho aqui, ó. Nashá. Num. Shin. Aleph. Esse Aleph ficou estranho. Aqui. Aleph. Lido de forma silábica, da direita para a esquerda. Nasha. Enganar. Iludir. Ser enganado. Enganar, iludir completamente. Nasha. Então, o que a serpente fez com Eva aqui? A serpente enganou, a serpente iludiu, a serpente... Quais são? Peraí, gente, vamos ver. Enganar, iludir completamente. A serpente enganou e iludiu completamente a mulher. Tá vendo como é a obra da serpente? A serpente faz isso. E o que a serpente tinha dito para Eva? Vocês não vão morrer. Vocês vão ser como divindade. Vocês vão saber o bem e o mal. Isso é iludir. Isso é enganar. Porque ela estava prometendo coisas, mas que levariam para a morte e não para a vida. Não é assim que essas doutrinas heréticas fazem com os crentes? Não, vocês não vão morrer, não. Vocês vão ter sucesso. Vocês vão ter glória nessa terra. Confia. Fica prometendo coisas que agradam o coração do ser humano. Está enganando e iludindo da mesma forma que fez com Eva. Esse é o trabalho da serpente. Com o Criador é diferente. O Criador não nos ilude, ele dá a verdade ali, a verdade. Vocês não gostam dessa verdade, mas isso é a verdade. Só vai conseguir seguir nela quem tiver um novo coração, quem tiver aí regenerado pelo Espírito Santo. Porque a própria carne não é inclinada a obedecer. A carne é inclinada a desobedecer. Essa é a inclinação da carne. Então, se estiver gostando de poder, glória e todas essas coisas, pode ter certeza que vocês estão sendo enganados pela serpente. Porque o mandamento, ele provoca no ser humano a vontade de desobedecer. E é como a gente tem visto aí, né, gente, em relação à monogamia. Por que é tão difícil as pessoas andarem na monogamia? Porque a inclinação da carne é para o quê? É para o adultério, é para a desobediência, é para a glória própria, é para alcançar aqui os reinos da terra. O Messias veio ensinar, ó. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, né, o Messias nem teria passado aqui pelas coisas que ele passou. Porque ele era o próprio Filho do Criador. Ninguém teria tocado nele. Ele que entregou a própria vida em favor dos pecadores, para que, por conta do sacrifício dele, nós pudéssemos ser justificados. Porque todos são pecadores, todos. Não existia um justo sequer. Todos eram pecadores. Até Jó, gente, que o pai tinha dado testemunho de que era perfeito, Jó tentou se justificar, mesmo na perfeição dele, segundo as obras de justiça terrena, quando ele padeceu injustamente, porque tem hereges por aí que ensina que não existe sofrimento injusto. Então, tá precisando ler Jó lá para ver que existe sofrimento injusto, principalmente no Evangelho. No Evangelho a gente vai ver lá, ó, se vocês padeceis injustamente, considera isso, ó, como agradável ao Criador. Porque se vocês sofrem justamente por ter praticado mal, aí vocês não têm benefício. Mas se vocês estiverem padecendo injustamente, pode ter certeza que o Pai aí está com vocês.
A mesma coisa com o Jó. Jó padeceu injustamente. Mas como ele não estava compreendendo aquele sofrimento, ele se justificou. Ele se justificou. Que é uma outra inclinação da carne, né? Então, para a gente meditar nessas coisas, para ver se nós mesmos não estamos cometendo esse tipo de coisa. A palavra, ela é perfeita. Ela tem aí a direção para a gente se examinar de várias formas. Então, vamos voltar para o texto. Eva falando, a serpente me enganou, a serpente me iludiu, a serpente mentiu para mim, a serpente falou coisas que me agradou, eu acreditei nela. E aí, ela comeu. O comer aqui é no sentido de deu luz ao pecado. Por isso que lá em Tiago, vamos ver lá Tiago? Vamos ver Tiago. É tão boa essa passagem que vale a pena a gente... vale a pena a gente ler. Vamos lá. Olha só esse verso. Eu não vou usar a versão grega, não. Vou usar King James mesmo, para facilitar aqui a leitura. Vamos lá. A partir do verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. É a concupiscência do coração. Por causa da concupiscência do coração, que a pessoa é tentada, ela vai ter a vontade de fazer aquilo que é contra o mandamento, que é contra a virtude, sendo por esse iludido e arrastado. Isso daqui aconteceu com Eva. Brotou-lhe a concupiscência no coração, concupiscência dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. São as principais concupiscências aí, que a gente pode aplicar em muitas coisas. A concupiscência do coração, por conta da concupiscência do coração, a pessoa é iludida e arrastada. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, comeu o fruto, se consumou, deu luz ao pecado, transformou em realidade. O que acontece? Gera morte. Foi o que aconteceu com Eva. Brotou a concupiscência, foi iludida, e aí faz nascer o pecado. O pecado já nasceu na mente. Lembra quando o Messias diz? Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou. O que o Messias está ensinando? No passado, o pecado era levado em conta quando ele era consumado. Pegou ali no ato, no flagrante, o adultério, pegou no ato, ali era considerado o pecado consumado. Certo? A pessoa podia estar pecando na mente, mas se ela não fez, ela ainda era considerada, não, tá bom, né? Ela ainda era considerada ali uma pessoa direita. Assim era no passado. Com o Messias é superior, porque é na mente. O Criador pega as pessoas na mente, porque se tem na mente, já tem. Se o pecado está na mente, ali já está o pecado. Não importa se a pessoa não deu luz a ele. Tá vendo como funciona o evangelho, gente? Se no passado, para ser considerado adúltero, tinha que pegar no flagra, com o evangelho, para ser considerado adulto, basta você adulterar em pensamento. Olha só como é superior. Ou seja, não tem brecha para pessoas serem ímpias nem no pensamento. E é por isso que vem o Espírito Santo, para trazer a Torá na consciência. Na consciência, a pessoa pensou, ele sabe que está no pecado. No passado, não. No passado, eles podiam lá pensar, matar aqui em pensamento, adulterar em pensamento, cometer todos os pecados em pensamento. Mas diante da sociedade, estava tudo ok. Com o Messias, vai além. Se a pessoa tem pensamentos pecaminosos, ela já é considerada impura e pecadora para o Pai.
Assim como eram os fariseus, né, gente? Porque os fariseus por fora, todo o povo achava que era santo. Mas no coração, que o Criador enxergava, o Messias enxergava, no coração que tinha? Pecado, pecado, pecado. Então era pecado. Nenhuma pessoa será justificada se for um pecador no coração e na mente. Por isso que o evangelho, que é a medida, o evangelho é superior à Torá. Entendeu, gente? Então vamos voltar lá, ó. Pecado consumado, comeu do fruto. É quando a pessoa dá luz ao pecado. Mas antes da pessoa dar luz ao pecado, o pecado já passou pela mente. Ela já maquinou o pecado na mente. O pecado saiu da mente, que também tá ligado ao coração. Mente e coração tá ligadinho os dois nas escrituras. Fazem parte do ser interior. Vamos voltar lá para Gênesis 3. Ok. A serpente, a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Deu luz ao pecado. Acalma. Agora vamos para o 14. Então, Yahua, Yud-Hei Vav-Hei, Yahua, disse, a serpente, ó, agora ele vai para a serpente. Eva também não assumiu a culpa. Ela apontou para a serpente. E agora o Criador vai para a serpente. Cada um será julgado pelas próprias obras. Tá enganando pessoas, tá disseminando falsas doutrinas, tá levando as pessoas a errar, vai dar conta desse pecado. Os que estão seguindo, vai dar conta que está seguindo. Mas aí, o que vai acontecer se as pessoas ainda têm essa inclinação? No juízo, as pessoas vão falar, foi fulano que me ensinou isso, eu não sabia. O Criador vai fazer a mesma coisa que fez no Éden. A pessoa vai na pessoa. Você ensinou isso, vai cobrar dela isso daí. Mas todos vão receber o seu devido castigo, vão receber conforme as suas obras, como aconteceu no Éden. É assim que o Criador trabalha e ele deixou aqui revelado para nós como é que ele faz. Diante do Pai não vai existir isso de foi fulano, foi cicrano. Não vai ter isso. Diante do Pai é apenas pequei. Eu fiz, eu pequei, eu mereço o que eu vou receber. Diante do Pai é só isso que vai ter, gente. Por isso que a hora de arrependimento é aqui. Quando fala arrependei-vos, aqui é a oportunidade da misericórdia. No juízo, não vai ter mais. Busque o Criador enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Aí o Yahweh foi para a serpente Nahash. Visto que Atá, vamos ver Atá? Atá, pronome primitivo da segunda pessoa, Atá. Visto que isso fizeste, assá, fazer, executar, maldita és, arar. Vamos ler essa palavra aqui? Arar. Peraí, gente, saiu aqui do... Aí. Arar. Arar. Aleph. Aleph. Resh. Ó a letra do motor, do motorzinho. Resh e resh. Silabicamente, arar. E o que significa? Amaldiçoar. Maldito seja. Ser amaldiçoado. Amaldiçoar, estar sob maldição, ser tornado maldição, ser amaldiçoado.
Olha isso daqui, como é sério, e tá ligado, sabe com o quê? Tá ligado com aquela palavra de Paulo a respeito das falsas doutrinas. Se eu ou um anjo celestial trouxer uma doutrina diferente da que eu tenho ensinado para vocês, considere maldito. Tão grave que Paulo ainda repetiu no verso de novo abaixo. Se alguém trouxer uma doutrina diferente da que eu tenho ensinado, considere maldito, amaldiçoado. É justamente isso daqui, ó. Esse conselho é justamente para as pessoas não caírem em falsas doutrinas, não serem iludidos por falsas doutrinas. E por que Paulo usa? Por que ele fala assim que se até mesmo eu falar algo diferente para considerar amaldiçoado? Isso daí, gente, que ele falou é para não acontecer vamos supor que deu alguma coisa errada na cabeça de Paulo, né? E as pessoas tinham Paulo por verdadeiro. E aí, ao invés de prestar atenção na mensagem, a pessoa vai atrás de quê? Do mensageiro. Então, se Paulo falou uma coisa agora, mas depois Paulo está falando outra, não, beleza, eu acredito em Paulo, então eu vou acreditar. E aí é iludido. Nós devemos prestar atenção na palavra e não no mensageiro. Se vier um anjo dos céus, glorioso, olha, eu sou aqui do Criador, e falar uma mensagem diferente do Evangelho, seja amaldiçoado. E isso é para evitar das pessoas serem enganadas. Tá bem claro isso, gente. Presta atenção nas escrituras e não no mensageiro. Ok? Esse é o conselho bíblico. Quem anda pela escritura não tropeça. Por quê? Porque a escritura é luz. A escritura é a luz, não o mensageiro. O mensageiro, ele só é luz quando ele está falando igualzinho às escrituras. Aí sim ele é luz. Quando o mensageiro começa com achismo, com experiências, com adivinhações, com viu o anjo dos céus, com negando o evangelho, quando começa com isso, anátema. Está sendo iludido. É isso que a palavra nos ensina. E é o que aconteceu aqui com a serpente. Por que a serpente foi amaldiçoada? Porque iludiu, porque mentiu, porque trouxe um mandamento diferente. O Criador falou uma coisa, deu um mandamento, a serpente veio e falou outra coisa. Desobedeceu o mandamento, mesmo que tivesse uma aparência de verdade. A serpente foi contra o Criador. A serpente foi contra o mandamento. Por isso, amaldiçoada seja. Maldita és, Arar, entre todos os animais domésticos. Bahamá, vamos ver? Essa palavra aqui aparece lá nos capítulos anteriores, quando o Criador criou todos os animais. Vamos lá. Bet, de Ba. Re, de Ra. Mem, de Ma. E termina com Re novamente. Ok, vamos ler de forma silábica. Ba-ha-ma. Bahamá. Aqui na transliteração a gente está com a letrinha E aí, que seria com sinais massoréticos, né? Berremá. Mas no hebraico antigo, Bahamá. E o que significa? Fera, gado, animal, animais. Uma coleção de todos os animais. Gado, criação, referindo-se a animais domésticos, animais selvagens. Então, Bahamá se refere aí a todo o conjunto aí dos animais terrestres. Entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Duas classes de animais, os domésticos e os selváticos. Vamos ler aqui. Peraí que antes dos selváticos tem uma outra palavrinha aqui que não está aparecendo direito nessa tradução, que significa rai. Essa palavra é uma palavra muito bonita,
E também aparece nos capítulos anteriores aí na criação. Het, het. É aquela letrinha complicada, né? Com a garganta, o het. Yud, yud, no final aqui. Yud. Vamos lá? Ra-i. Ra-i. Significa o quê? Vivente, vivo, verde, fluente, frescor, ativo, vida, sustento, manutenção, um ser vivente, um animal, vida, renovação, reavivamento. Ra está relacionada a tudo que tem vigor, que tem vida, que floresce, que está vivo. Todas estas coisas se referem a Rai, a vida, o viver, o florescer. Selvático, Sade. Aqui. Shin. Shin. Tá dando pra ver aí, né, gente? Ai. Shin. Dalet. Aqui no meiozinho, ó, o Dalet. E no final, Re. Leitura silábica hebraico antigo. Shada, Shadá, Shadá. Ou Shad, ou Shadá, Shaddai. Significa o quê? Campo, terra, campo cultivado, referindo-se ao habitat dos animais, a planície em oposição à montanha, a terra em oposição ao mar. Então, Shaddai Shaddá aí referente a terra-campo, ao habitat dos animais. Então, maldita é a serpente entre os animais domésticos e todas a vida no campo, a vida terrestre, a vida na terra. Rastejarás, Yalak, vamos ver como que é? Yalak, ir, andar, vir. Nós já vimos essa palavra aqui, né? Nos versos aí anteriores, ó. Yalak, Yud, Yud aqui. Lamed e Kaf, Kaf. Kaf, Solfit. Solfit é porque vem no final. Kaf, Solfit. Aí tem essa grafia um pouquinho diferente. Significa ir, andar, vir. Maneira de viver. Guiar, trazer, levar embora, carregar, fazer andar. Essa palavra também foi usada, né, quando o Criador estava indo e vindo lá no jardim, no Éden. Essa palavra é usada também. Então, vocês viram, né, que Yalak, ir, vir, andar. Então, vamos voltar aqui para a gente interpretar aqui, ó. Você vai ir, vir, se movimentar, maneira de viver sobre o teu ventre. Vamos ver ventre agora, aí, ó. Ventre. Vamos ver letra por letra. Gimel, Het, Vav, peraí, aqui ó, Vav, Nun, Sofit, aqui no final, tá vendo? Aparece um Vav comprido. Tá do lado aqui, ó, Vav e Nun Sofit é bem parecido, mas o Nun Sofit vai até lá embaixo, né? Vamos ler de forma silábica aqui, ó. Ga, Ra, Ra com Vav, Ru, vamos contrair, Garron, Garron, e significa o ventre. Então, vamos traduzir isso aqui. Ó, você vai ir e vir, vai viver de maneira como? Sobre o ventre. Comerás, vai andar sobre o ventre. Vai ir e vir sobre o seu próprio ventre. E comerás, akal, comer, consumir. Afar, vamos ver.
vai consumir afar, ayan, pei ou pá, resh, afar. Tem som de F também. O pei tem som tanto de pá quanto de fá. Só lembrar de farmácia. Antigamente, farmácia se escrevia com PH. Então, pode ter som de P e pode ter som de F. Aqui, vamos ler. Afar. Que significa terra seca, poeira, pó, cinzas, terra, chão. Terra seca, entulho, argamassa. Então, o que quer dizer aqui, ó? Como é que a gente vai interpretar? Você comerás pó, comerás entulho. Você rastejará. Essa é a maldição da serpente. Todos os dias, Yom, né? Já vimos aqui Yom, ó. Yud, Vav, Mem, Sofit, Yom, dia. Da tua vida, todos os dias da tua vida, acabamos de ler, Rai, vivente, vida, viver. Então, essa é a maldição da serpente. A serpente rastejaria sobre o próprio ventre, comeria entulho, resto, chão, todos os dias da vida. Isso daqui, gente, a maldição é o quê? Humilhação. Era ser humilhado como um ser desprezível. Essa é a maldição da serpente. A serpente não é um ser desprezível? A serpente, o diabo, não é um ser desprezível? Mas ele também se traveste de anjo de luz. Ele se finge de anjo de luz. Ele se faz de pessoas boas que falam a verdade, não é assim? Fariseus fazem assim também, porque por fora parecia justo, mas por dentro, no interior, nos pensamentos, eram filhos do diabo, porque faziam as obras do diabo. Eles enganavam, eles iludiam, eles buscavam glória própria, eles desobedeciam a Torá, mesmo dizendo obedecer. Porque eles tentavam matar o Messias, eles não praticavam a justiça, eles não tinham benignidade no coração. Todo o bem que eles faziam era buscando a própria glória. Essa é a conduta de fariseus. Bonito por fora, podre por dentro, sepulcro caiado. Agora vamos para o 15, 13, 14 e 15. Aí, ó, o Criador continua falando com a serpente. Esse verso aqui é incrível. A gente aplica aí em muitas situações para a gente meditar aí, ó. O Criador continua, verso 15. Porém, vamos ver porém, como que é? Shit. Shin, Yud, Tav. Esse é o shit do bem, esse é o shit puro. Esse é o shit do bem. Tem o do mal e tem o do bem. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Esse é o conhecimento do bem. É o shit do bem. Tem que tomar cuidado com o shit do mal. Shit, o que significa? Tá, aí a gente leu aqui, né? Shin, Yud, Tav. E o que significa? Por, colocar, postar, fixar, determinar, constituir, fazer, assumir posição de, devastar sem imposto. Colocarei, imporei, inimizade, vamos ver como que é inimizade, Aleph, Yud, Bet, e final você já sabe o Re. Vamos ler? Aiba. Aqui na transliteração moderna tá Eiba com letra E, né? Mas no hebraico antigo, Aiba, a gente busca andar pelo hebraico antigo, que é mais fácil de aprender a ler.
Depois, quem foi se especializando vai aprender mais fácil os sinais maçoréticos que vai dando aí esse som de vogais que a gente não encontra no antigo, tá? Então, a forma mais fácil de aprender é pelo hebraico antigo. E o que significa inimizade e ódio? Olha, inimizade e ódio. De quem, gente? Inimizade de quem? Tá falando para a serpente. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Mulher, achá, no moderno xaxá, mulher, esposa, fêmea. Quem estabeleceria uma inimizade entre a serpente e a mulher? O próprio Criador. Por quê? Porque a mulher foi enganada e iludida pela serpente. E assim, como parte da maldição, o Criador colocaria inimizade entre as duas. Tá vendo? Você se deixou enganar pela serpente, eu vou botar agora inimizade. Eu vou botar inimizade entre vocês. Vocês não foram amiga aí para na hora de pecar? Não fizeram amizadezinha? Não acreditou? Então agora eu vou botar inimizade entre vocês. Faz parte da maldição. E também entre a sua descendência. Aqui zerá, vamos ver, essa palavra é ótima, né? Porque as pessoas estão pegando as definições dessa palavra para interpretar de forma terreal passagens bíblicas que devem ser compreendidas no espiritual, ok? Então, essa palavra é uma das mais importantes que a gente vai aprender hoje, tá? Zerá. Zain, Resh, Ayan. Forma silábica, zará, zará, zará. Hebraico moderno, zerá, letra E. E o que significa, gente? Semente, semeadura, descendência. Uma semeadura, semente viril. Descendência, descendentes, posteridade, filhos. Referindo-se à qualidade moral. Um praticante da justiça, no sentido figurado, né? Semente de justiça. E tempo de semear. Então, a semente, ela tem todas essas definições. Nós podemos compreendê-la dessa forma. Porque as escrituras, principalmente nas profecias, fazem uso de linguagem metafórica. E o Criador, ele compara coisas terrenas para nos explicar verdades celestiais ou sentidos não materiais de pensamento. É assim que o Criador faz. E como que as pessoas caem no erro? Onde que as pessoas erram? Porque as pessoas, elas mesmas, da própria inteligência, da própria cabeça, elas mesmas começam a interpretar essas figuras de acordo com a sua própria sabedoria. E aí erra. O único ser que pode fazer analogias em verdade e em justiça é o próprio Criador. Por quê? Porque ele conhece o mundo espiritual. O ser humano não. Só que o que o ser humano faz? O ser humano é enganado por coisas sobrenaturais, experiências próprias, e elas dão sentido àquilo ali. Exemplo, não dá exemplo, é igual quando, vamos ver no sentido de materializar o que era para ser entendido com a mente. Quando nas escrituras a gente lê lá, a paz e a justiça se beijaram, o Criador está falando de forma metafórica, para a gente entender que a paz e a justiça vão estar juntas. E o que os pagãos fazem? Materializam uma figura da paz e da justiça e colocam elas para se beijar literalmente, criando assim uma abominação, ou seja, duas mulheres beijando. Pagãos fazem isso. Quem não compreende as escrituras de forma não material, normalmente fazem isso. Tendem a materializar, tendem a puxar coisas que eram para ser compreendidas no plano das ideias para o plano terreno. Eles invertem o sentido das coisas. Só o Criador pode fazer esse tipo de analogia para a gente aprender. O Criador dá a figura
com coisas que nós conhecemos para a gente pensar com a mente. Quando ele fala das divindades, é para a gente entender com a mente. O Criador é espírito, ele não tem uma forma material. Por isso que ele falou, não é para adorar, nem prestar culto a nada que tem nos céus e na terra, nada, zero. Por quê? Porque o Criador, ele é espírito, ele não tem uma forma material, apesar de muitas vezes ele se manifestar e se revelar de forma material. Mas nós não devemos materializar a divindade. A mesma coisa acontece com as palavras que ele diz. É assim que nós compreendemos. E o mesmo acontece aqui na questão do Zera. A semente, ela pode ser compreendida de várias maneiras. Então, vai depender do contexto que ele estiver falando. Numa profecia, se é algo de semente de filhos, podem ser filhos espirituais, podem ser filhos terrenos, e assim vai. Semente de Abraão, pode ser espiritual, pode ser terreno. Semente de Abraão, os fariseus, eles eram da descendência de Abraão, eles eram da semente de Abraão, mas eles eram, espiritualmente, eram filhos do diabo. Então, precisamos compreender aí e saber separar essas coisas, tá bom, gente? Porque o maior problema de não saber interpretar aqui, corretamente as figuras bíblicas é acabar transformando aí as escrituras em algo carnal, material, terreno, corruptível. Né? Por isso que a gente vai ver essas doutrinas aí de Eva coabitou com Caim e tal, e várias coisas que a gente ouve por aí, onde as pessoas estão apegadas somente ao plano terreno, à carne, e não ao espiritual, aquilo que é celestial, aquilo que está no plano das ideias, do pensamento, da inteligência, do ser interior, que também é o coração e a consciência, tá? No Messias, a gente aperfeiçoa a consciência no pensamento. Ok, gente? Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Vai botar ódio entre a serpente e a mulher. Por que vai colocar essa inimizade aí? Porque a mulher foi enganada pela serpente. Não estava amiguinha? Pois é, agora vocês vão ser inimigas. Por isso, gente, que a gente vai ver aí muita disputa aí de Satanás contra as mulheres. Se faz de amiga, mas é para destruir. Por quê? Por causa da inimizade. E assim todos os tempos, gente. Satanás odeia a mulher. Por quê? Porque foi pela mulher que vai vir aqui, o resto do texto. Colocarei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o teu descendente. Qual que é a descendência da serpente? É na carne ou é nas obras? Que obras? Mentira, adivinhação, ilusão, adivinhações, todas aquelas obras da serpente. Filho de serpente é quem faz as obras da serpente. Quais são as obras da serpente? A gente viu quais são. A mentira, o engano, as adivinhações, as ilusões, as superstições. Isso são obras da serpente. Quem pratica essas obras são filhos da serpente. Filhos da serpente, descendentes da serpente. Ok? Entendimento não material, pensamentos, meditar. Não é material. Deu para entender isso daí, gente? E aí vai pôr inimizade entre os filhos da serpente, do diabo, e o descendente da mulher, que é quem? O Messias. O descendente da mulher que viria, que aí a gente vai ver na continuação, este quem? O descendente da mulher. Da mulher vem os filhos. Do descendente da mulher viria aquele que ferirá, vamos ver? Shin, Vav, Peisofit, Shuf, aqui eles contraíram, Shu, Shin com Vav, que é o Shuf.
Porque a última sílaba perde a vogal silábica. Então, em vez de ser chufá, é chuf. A transliteração no hebraico moderno tá ok. E significa machucar, esmagar, escancarar a boca, bater, machucar, atacar. Tá vendo? Então, quem é que vai de frente, vai bater de frente com a serpente? O descendente da mulher, que viria, Messias. Percebe o ódio, a inimizade da serpente com a mulher é justamente por isso, porque por meio da mulher que viria aquele que bateria de frente, venceria as mentiras, os descendentes do diabo. Que são as mentiras, e acabar com essas ilusões, acabar com essas mentiradas, acabar com superstição e acabar com isso. Por meio do evangelho e da sã doutrina. Tá vendo, gente? Como é fácil a gente identificar isso se a gente meditar. Não é isso que o evangelho está fazendo? Está acabando com a festa aí dos ocultismos, dos misticismos, dos paganismos, dos gnosticismos. Não é isso que o evangelho está fazendo? Por que o povo não gosta? Porque não consegue ver. Porque aquilo que está visível, assim, as pessoas não conseguem ver a glória do Messias nisso. Então tem que ir para o sobrenatural, né? As pessoas são inclinadas a isso. E o evangelho veio para destruir isso daí. Né? Fábulas judaicas. A fé segundo a piedade, segundo as boas obras. Bem fácil. Mas como a carne é inclinada ao mal, é muito mais fácil a pessoa negar o próprio pecado e ir para as macumbarias, para os rituais, para a simpatia, para o sobrenatural, para esses negócios aí. E essas coisas fazem parte dos enganos da serpente. Por que natural o pai falou assim, não é para se meter com esse povo, com os médios, com quem tem espírito familiares, com quem conversa com o morto, com quem pratica adivinhação? Por quê? Porque isso daí são as pessoas que normalmente estão ouvindo e sendo enganados pela serpente. É esse o sentido, gente, de descendente da serpente e descendente do Criador. Os descendentes do Criador praticam as boas obras em realidade, em verdade, em justiça. Os filhos da serpente vivem nas magiquinhas, vivem nas ilusões, nas fantasias, nos mitos. Não é assim que a gente vê? Nas superstições. Não é assim no paganismo todos os tempos? No gnosticismo e tudo aquilo que não é para que a Bíblia nos encoraja a não mexer? Este ferirá, chufe, a cabeça, o pessoal já deve ter visto aí, né? Cabeça, resh, aleph, shin, shin aqui. Leitura silábica, rash. No hebraico moderno, rosh. Cabeça, tope, como, parte superior, chefe, total, soma, altura, fronte, começo. Cabeça do homem ou dos animais, topo, cume, referindo-se à montanha, ó que legal. Altura, referindo-se às estrelas, líder, cabeça, referindo-se ao homem, cidade, nação, lugar, família, sacerdote. Cabeça, fronte, vanguarda, começo, iniciativa. O principal, selecionado, o melhor, cabeça, divisão de exército, companhia, soma. Tá vendo, gente? Ó, todas essas são definições de cabeça. Por isso que a gente vai ver lá o Adão, o homem, como o princípio da criação, o primeiro, ele tá ali, ó, na hierarquia da criação, ele tá ali, ó, como o primeiro, o líder, é o que chegou antes, é o que recebeu as primeiras ordenanças de nomear as coisas, de fazer lá a obra do Criador, ele tá ali na liderança. Isso um homem que faz a obra do Criador. Aquele que não faz, esse daí tá trabalhando, tá fazendo a obra da serpente. Não tem, as pessoas não têm que seguir eles. É a mesma coisa, do mesmo jeito que Eva deu ouvido para a serpente, aquelas pessoas que dão ouvido para quem está fazendo a obra da serpente vão ser enganadas e iludidas e, consequentemente, vão ser guiadas para a morte.
Essa é a ideia. Então, as pessoas devem buscar seguir aqueles que estão andando conforme a sã doutrina, conforme o que está nas escrituras, conforme as boas obras que é dita no evangelho. Entender Torá espiritual pela consciência, não mais em obras para que os outros vejam, mas na consciência. Essa é a diferença entre Torá espiritual e a Torá da letra. Na Torá da letra, a pessoa vai cumprir aquilo ali por medo do castigo, mas o pensamento está desejando todas aquelas coisas, não teve um coração e uma natureza transformada. Essa é a diferença, por isso que o evangelho é superior. Porque o evangelho, ele transforma a consciência. A pessoa não peca nem no ato e nem na consciência. Perfeito, aqueles que o Criador está chamando. Esses são os verdadeiros regenerados. Entendeu a diferença, gente? Então, o homem que realmente faz a obra do Criador, ele está na liderança como um enviado do próprio Criador, como um semelhante ao Messias. E por isso deve receber honra semelhante ao Messias. Agora, os que estão fazendo a obra de Satanás, esses não merecem honra devida ao Messias. Esses estão na maldição da serpente. Esses são aqueles que ainda estão no pó da terra, sob a maldição. Esses que são envergonhados e humilhados, como será a serpente também. Entendeu? Essa é a maldição. Assim fica fácil, né, gente? Compreender aqui, ó. Torá com a mente, com a inteligência. Ok? E tu lhe ferirás, chufe, ferir, atacar, o calcanhar. Vamos ver calcanhar para finalizar aqui. Calcanhar. Ayan, Kofi e Bet. Leitura silábica. Acab. Olha que interessante, parece até a palavra para Acabe, né? Acab. Que significa calcanhar, retaguarda, pegada, parte de trás, casco, retaguarda de uma tropa, passo. Olha que interessante aqui, ó. Vamos meditar. Significa calcanhar, mas também significa parte de trás, ou seja, a serpente, ela, como a serpente, ela é maquiavélica, né? Como que é que ela fere as pessoas? Pelas costas. Ela fere as pessoas pelas costas, podemos interpretar, né, dessa forma. Ela fere ali, ó, as pessoas na astúcia, na malandragem, porque esse é o modus operandi do capeta, né? Então, fere o calcanhar, fere pelas costas, e assim vai. Assim a serpente ataca o descendente da mulher. Assim a serpente ataca os filhos do Altíssimo. Assim a serpente ataca a sã doutrina. Assim a serpente ataca o Evangelho. Mas o Messias ataca onde? Nas ideias da serpente, na cabeça, pisa na cabeça da serpente, ataca nas ideias, ataca ali, ó, no líder, nas coisas principais, nas mentiras, nas doutrinas falsas. Entendeu? Essa é uma forma da gente interpretar isso com a consciência, com a inteligência. Entendeu? Porque é assim que o Pai quer que a gente compreenda as coisas celestiais. Dessa forma, com o que está à luz, com o que está aqui evidente. Ok, gente? Aí, no próximo vídeo, a gente vai ver qual foi a maldição que o Criador deixou para a mulher. Por quê? Porque a mulher também pecou. A mulher deu luz ao pecado. Foi a serpente que enganou? Foi. Mas a mulher comeu do fruto, ela deu luz ao pecado, ela pecou. Então, se ela deu luz ao pecado e ela desobedeceu e pecou, ela vai ter a consequência e vai sofrer também da maldição. É assim que o Pai faz. Todos os que pecarem vão pagar pelo seu próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte. A única forma
de aplacar a ira do Criador é o quê? Arrependendo, reconhecendo o mau caminho, o próprio pecado, independente de quem enganou, mas reconhecer o próprio pecado e assumir e confessar diante do Pai. Lembra de Davi? Oração de Davi, enquanto mantive oculto os meus pecados, o meu corpo definhava, meus ossos doíam, linguagem metafórica. Mas quando eu confessei, quando eu coloquei o meu pecado diante do Pai, confessei e assumi, aí o Criador estende a mão, porque é isso que Ele espera de nós. Reconheça o seu pecado. E aí eu terei misericórdia de ti. Simples assim, era para ser assim desde o começo, né? Mas não foi porque também é testemunha, né, gente? Testemunho para nós aí em todos os tempos. É isso que o Pai quer de nós. Reconheça o seu pecado, reconheça onde você errou, e aí você alcançará misericórdia, ok? É isso aí então, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? E no próximo vídeo a gente vai aí ver a maldição aí da mulher e de Adão também, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.